noite, gente. Mais um IBcast, nosso podcast de jovens da igreja IBNH Church. E hoje com uma convidada muito mais que especial. Diz oi aí, amor. Oi, gente, tudo bem? Pra quem não sabe, a Rafa, acho que a maioria sabe, né? Mas a Rafa é a minha noiva. Então, eu não vou me dirigir a ti como Rafa, né? Eu falo bem o amor, mas é um prazer, tá bem, te receber aqui. E Prazer é meu. e vamos conversar um pouquinho aí sobre... Qual é o tema de hoje aí, amor? Fala aí. Então, o tema que a gente separou pra hoje é devocional. Foi um tema que foi sugerido pra nós lá no grupo dos jovens, né? O tema que uma pessoa tinha curiosidade de saber o que é um devocional, como é que eu faço. Então, a gente separou esse tema pra trazer hoje. E nós vamos utilizar um método que se usa na administração, que é o 5Ws 2H. Mas a gente vai usar 4 4W Ws e um H. A gente mudou um pouquinho aqui, que é algumas perguntas, né? né? O método de conhecer o conceito de alguma coisa, né? São perguntas o quê, por quê, como, onde. São essas chaves que a gente vai usar para entender um pouquinho sobre o devocional. No nosso podcast de hoje aqui, a gente vai dividir em o que, por quê, onde, quando e como. Então, a gente vai discorrer esses pontos aí, conversar um pouquinho, né? O que Deus tem colocado no nosso coração, né, amor? Então, ponto 1 começa aí. Vamos lá, então. Então, o ponto 1 é sobre o que é um devocional, né? Falando assim, numa questão mais técnica, né, do significado da palavra, devocional é a demonstração de devoção e a admiração por alguém ou alguma coisa. Ou seja, o devocional é quando eu demonstro o que eu sinto por alguém, né? Nesse caso aqui, a gente tá falando sobre a demonstração do nosso amor, do nosso temor por Deus, né? É um período de tempo, gente, que a gente separa para se dedicar a Deus, né? As coisas que vêm de Deus, né? Então, é esse tempo que eu vou dedicar, né? Tirar para estar com Deus, né? Isso. E para que a gente entenda, né? Por que o devocional é tão importante, né? O devocional, ele é nosso chamado. Para quem não sabe, a Bíblia diz lá no Novo Testamento que nós somos chamados ao sacerdócio dos santos, ou o sacerdócio dos crentes, ou seja, é o relacionamento com o Senhor. Muita gente se preocupa, né? Eu preciso descobrir meu chamado, eu preciso descobrir para que o Senhor me chamou. Mas todos nós que somos corpo de Cristo, nós somos chamados para o sacerdócio. E o sacerdócio pode ser também conhecido como vida devocional, a vida dedicada ao Senhor, a viver pelo nosso amor, viver por Ele, né? Bem, e então, indo já para o segundo ponto, né? O por que fazer um devocional, né? Por que eu faço um devocional, né? E eu quero introduzir esse ponto com uma pergunta bem... com uma resposta óbvia, né? Uma pergunta banal. Eu me alimento uma vez por semana. Eu como uma vez por semana, né? Alimento meu corpo físico. Só no domingo. Eu vou separar o domingo porque é o dia que nós temos o culto com mais gente, né? E é óbvio que não, né? A resposta é clara. Eu almoço todos os dias, alimento, né? Trago alimento pro meu corpo, pro meu físico todos os dias. E tem um versículo em Provérbios, enquanto a gente estudava aqui, esse versículo veio no meu coração. Provérbios capítulo 27, versículo 27. Vou ler aqui para vocês na versão NTLH, que diz assim: Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Então, por que eu faço um devocional, gente? Se eu não estou me alimentando da palavra de Deus, daquilo que vem de Deus, eu abro espaço para me alimentar com outras coisas, né? Com o alimento que o mundo nos oferece. E mesmo que esse alimento seja amargo, né? Salomão fala, isso é muito interessante. Ele é doce. Ele entendeu? alimenta. Ele alimenta, né? Por isso que às vezes uma pessoa que ela nunca experimentou do alimento de Deus, né? Se surpreende de como isso é tão bom, né? Porque
quando a gente tá com fome de algo e nós temos uma necessidade em nós da presença de Deus, da palavra de Deus. Então, se eu me alimento no domingo, na segunda, na terça, pode ser que até eu ainda esteja, né? Mas pela quarta, quinta, a minha carne, né? Esse desejo vai aumentando, né? Então, olha que é muito interessante. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel. Eu, particularmente, não gosto de mel. Tu gosta, Eu né? gosto. Eu não curto muito mel. Mas para quem tá com fome, até a comida recebe qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. Então, é necessário que eu me alimente da palavra, do Espírito Santo de Deus na minha vida todos os dias, para que eu rejeite essas coisas que são amargas, né? Que vem do mundo, que é o pecado. Amém. E dentro disso que o João falou sobre o alimento, né? Sobre o nosso alimento espiritual, tem um texto lá em Hebreus, capítulo 5, que diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, o que esse texto está falando aqui? Não é a primeira vez na Bíblia que vai ser usada a metáfora do leite e do alimento sólido. Quando o único alimento espiritual que eu tenho é no domingo, quando no domingo, ou sei lá, se eu vou no culto na terça, na sexta, eu recebo a palavra de outra pessoa, isso de fato me alimenta. Isso é espiritualmente benéfico. Me edifica, né? Edificante, isso. Mas não é alimento sólido que o Senhor deseja pra gente. Porque quando eu recebo o alimento de outra pessoa, é que nem a mãe com o bebê, né? Não é o bebê que vai lá e come, o bebê recebe o leite que vem do nutriente que a mãe comeu. Então, a mãe comeu para o bebê poder mamar, né? Da mesma forma, se eu paro e se eu recebo o alimento de outra pessoa, essa pessoa, por exemplo, o pastor ou o João na sexta, primeiro essa pessoa recebeu o alimento diretamente do Senhor e depois ela passa para mim, eu tô recebendo leite espiritual e não o alimento sólido. Amém. Então, se eu passar minha vida toda só com leite, eu vou ser um desnutrido espiritualmente, né? Eu nunca vou crescer. Não é o desejo do Senhor que a gente passe a nossa vida recebendo leite espiritual. Ele quer que a gente avance pro alimento sólido, e esse alimento sólido, ele só vem com a vida devocional, que é o tempo que a gente vai passar com o Senhor. Perfeito, é o que a Rafa disse. A gente precisa crescer, né? A gente precisa crescer em intimidade, relacionamento. A gente precisa ir mais profundo com Deus, né? Então eu faço um devocional, eu me dedico, eu tiro um tempo, e eu quero falar um pouquinho sobre o tempo, algo que Deus colocou no meu coração. Vocês conhecem uma passagem bem conhecida do Evangelho, né? Que fala da mulher que derramou um vidro de alabastro, um perfume. Alabastro, é um perfume, né? Um vidro de perfume aos pés de Jesus, né? Jesus estava na casa de um fariseu, ela chega e derrama um vidro de perfume. E era algo de muito valor, né? Era algo muito caro. E o que é precioso para nós hoje, né, amor? O tempo. Sim. Né? Além do dinheiro, o tempo ele é precioso. A gente tem uma frase clássica que diz: tempo é dinheiro. Né? Então, é algo precioso, e nós temos colocado diante de Deus nosso tempo. Sim. Separado para Deus nosso tempo, né? Então, quanto tempo que nós temos dedicado a Deus? Né? Isso é essencial. Como a Rafa disse, a gente precisa crescer. A gente precisa se alimentar, né? Se autoalimentar, né? Como a Rafa explicou, né? O bebê, ele tomando leite materno, mas daí daqui a pouco ele cresce, ele vai aprendendo a se alimentar sozinho, né? Sim. Não que não vá ter o alimento do domingo, do pastor. É importante. Isso é muito importante. Mas é essencial. importante também que nós nós devemos crescer, né? É importante nós crescemos com Deus, né? Crescemos em intimidade mais profundo, né? E por que eu faço isso também? Para que eu venha a conhecer e entender a vontade de Deus para minha vida, né? Tem uma frase muito legal do pastor Lipão, né? Ele fala assim que quando eu faço uma oração, não é para falar a Deus algo que ele não sabe, porque Deus sabe de todas as coisas, mas é para receber algo que eu não sei de Deus,
Então, quando eu faço um devocional, quando eu oro a Deus, tiro esse tempo para buscar as coisas que vêm de Deus, Deus conhece todas as coisas, mas ali Deus também começa a revelar a vontade dele para minha vida. Sim, porque né? quando eu vou orar, Deus sabe tudo que eu vou falar, mas eu não sei o que Deus vai me falar, vai me revelar naquele momento. A palavra de Deus diz, ainda a palavra não saiu da minha boca, Sim, Deus já sabe o que eu vou falar. sabe. Mas esse tempo é para nós conhecermos melhor o nosso Pai, né? Deus quer ter esse tempo com nós. Sim. Deus é nosso Pai, Ele quer ter isso, né? Por que eu faço um devocional? Também é importante a gente entender que Deus quer ter esse tempo com nós, né? Deus quer revelar a sua vontade a nós. E é que nem, por exemplo, quando eu e a Rafa, a gente começou a sair, né? A gente dedicava muito tempo um ao outro, né? Se encontrava, né? E pra eu conhecer a Rafa melhor, pra ela me conhecer melhor. Então Deus quer ter esse tempo com nós, né? Isso é muito, com certeza. Muito lindo da parte de Deus. Assim, Ele nos espera, né? Nos espera pra... E a gente necessita disso, né? Verdade. É o momento em que a gente vai conhecer quem o Senhor é, né? Amém. E por mais tempo que a gente tenha de vida com Jesus, por mais tempo que a gente tenha com Deus, a gente sempre tem mais dele pra conhecer, Amém. né? Como a palavra fala, que é um rio... rio de águas abundante, né? Sempre tem água nova, né, pra nossa vida. Amém. Terceiro ponto. Então, sobre onde fazer o devocional? A palavra nos fala, né? Davi vai falar em um salmo que Deus está em todos os lugares, né? Se eu for ao céu, se eu for ao mar. Essa é a música, né? Se eu for ao céu. Fiquei com a música na cabeça. A palavra de Deus diz... Mas que Deus está em todo lugar, né? Isso que Davi afirma, isso que a gente sabe. Deus é onipresente, em todos os lugares ele tá. Mas será que em todo lugar que é apropriado eu fazer o meu tempo devocional? O que acontece, gente? A gente tem acesso à presença de Deus em todos os lugares, sim. E é uma prática que a gente deve adotar, tá adorando, tá orando o tempo todo, mesmo que seja só lá no nosso coração, em espírito, né? A gente entender, né, que em todo lugar que a gente tiver, Deus vai estar com a gente, né? Então é a música que a gente canta na igreja, né? Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, a tua mão está, né? Deus está em todos os lugares, né? Com a gente. Pode dar continuidade bem sobre o devocional. Então, onde a gente orar, onde a gente louvar, o Senhor vai estar ali com nós. Mas é muito importante, muito interessante a gente ter um lugar onde a gente pare, esqueça tudo que tá na nossa mente, que tá acontecendo ao nosso redor, e a gente tire aquele tempo, aquele lugar pra estar com a nossa mente focada no nosso tempo com Jesus. Porque o que acontece? Quando Jesus fala que quando a gente for falar com o Pai, a gente entra no quarto, fecha a porta e a gente fala com o Pai em secreto, e o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Ele fala do quarto, né? Mas não necessariamente tem que ser um quarto, né? Porque, que nem tem gente que em casa tem bebê, tem criança, às vezes o quarto não é o lugar em que vai ter paz, sossego pra estar ali com o Senhor. Às vezes vai ser, sei lá, no banheiro, vai ser num escritório, vai ser lá no trabalho, num lugar onde, no intervalo, onde tu pode estar ali em silêncio com o Senhor. Mas o que é importante? Tu ter, sim, um lugar físico onde tu pode tirar pra ter o teu momento com Deus, onde vai ter silêncio, onde tu não vai estar distraído. E às vezes a gente pode até estar num lugar assim, mas a gente tá no celular ou tá com a mente distante. Então, o espaço geográfico e também o espaço no nosso coração é importante a gente separar pro nosso momento devocional. Isso sobre o espaço, tem algo que eu queria falar aqui a respeito da tenda do encontro, né? A tenda do encontro a gente vai encontrar em Êxodo, no Antigo Testamento, né? Era um lugar, uma tenda que ficava fora do acampamento, né? Do acampamento lá do povo, né? Quando eles vão saindo do Egito nesse processo, né? Eles faziam um acampamento e essa tenda era retirada. Era longe de todo barulho, né? Todo falatório do povo. E o que acontece, gente? E Moisés, ele chamou essa tenda de tenda do encontro, né? E ali o Senhor descia e falava com ele face a face, né? Como se fossem bons e velhos amigos, né? Sim. Tipo, era muito legal isso, gente. Tinha essa tenda, Moisés ia pra tenda do encontro e algo que me chama a atenção, Moisés se retirava de todo o barulho que tinha. A gente tem que se retirar, e eu vou traduzir barulho, gente, para as questões do nosso trabalho, rede social,
né? Faculdade, todos esses barulhos, assim, da vida cotidiana, Até né? o barulho do nosso coração, da Exato. nossa alma, né? Todo barulho que vem para abafar, né, a voz de Deus, né? Então Moisés, ele dava um tempo, né, e falava assim, gente, vou para a tenda do encontro, vou me encontrar com Deus, né? Ali eu vou estar com ele face a face. Então é importante sim o espaço geográfico, né, que a gente vai fazer o nosso devocional. Muda muito o nosso devocional, né? Se a gente faz um espaço que a gente se sente melhor. E eu quero falar um pouquinho também, gente, da questão da ação, né? A ação de se retirar, né? A palavra de Deus diz, ponha-te em pé e eu falarei contigo, né? Tem uma ação, ponha-te em pé. Então Moisés se retirava, tinha a ação de Moisés sair do meio do povo, daquele lugar, às vezes muito conturbado, né? Um lugar agitado, e ele se retira para falar com Deus, para estar face a face com Deus. Então tem essa ação, e Deus vê essa ação, põe-te em pé, e é uma ação que vai me resultar em algo. Sim, porque Deus honra, né? Essa ação que a gente tem de sair do lugar em que a gente tá. Um lugar que às vezes é cômodo, né? Às vezes a gente pode estar lá assistindo Netflix ou comendo alguma coisa, daí eu vou sair desse lugar. Hoje a nossa tenda do encontro nosso acampamento é a Netflix, né? Tem que sair do acampamento. Tem que sair, tem que retirar e falar, agora eu quero... Agora não, mas eu quero agora um tempo, Deus quer esse tempo, nós temos que dedicar esse tempo para Ele, né? Isso. Se retirar dessas coisas. Então, que nós possamos armar a nossa tenda do encontro, né? Que nós possamos... E uma coisa importante, gente, é que nem sempre a nossa carne deseja ir para esse lugar. Não se enganem pensando que todos os dias vocês vão querer orar, vocês vão querer a Bíblia, porque é natural. A nossa carne vai lutar contra isso, porque é algo que vem no espírito, né? A Bíblia diz que a carne e o espírito, eles têm desejos contrários, né? Então, não sejam guiados pela carne, porque a gente tem que ser guiados pelo nosso espírito. Amém. Aquilo que a gente sabe que Deus deseja, esse tempo devocional, que a gente sai de onde a gente tá, mesmo a nossa carne querendo ficar lá. E Ele honra quando a gente tem essa posição, mesmo às vezes sem sentir a vontade, né? Isso é natural. É verdade. Próximo ponto é meu, né? Isso. É meu. A gente separou por ponto aqui, mas a gente vai conversando, né? Quando fazer devocional? Pra mim, esse é o ponto aqui mais claro e objetivo, né? Eu vou fazer uma outra pergunta, né? Eu necessito de Deus na minha vida em quais áreas da minha vida, né? E eu creio que a resposta ela é clara, né? Eu preciso de Deus em todas as áreas da minha vida. Sim. Sempre eu preciso de Deus, né? Todo dia eu preciso de Deus. Então, quando eu vou buscar Deus, me relacionar com Deus, todo dia, né? Todo dia eu devo separar esse tempo, né? Esse momento, o máximo de tempo que eu puder, né? Para estar com Deus, para buscar em Deus, né? E, gente, à medida que a gente buscar, é a medida que a gente vai receber de Deus. E nunca é demais, gente. Nunca. O máximo. Meu Deus, o que a gente pode fazer nunca é demais, verdade. pelo Senhor. Imagine se você... nós vamos morar com Deus um dia, né? Então, Sim. nós vamos estar constantemente na presença. A presença de Deus, às vezes, a gente não quer ir embora no domingo. Sim. De tão bom que é, né? Estar verdade. na presença de Deus. Então, gente, faça todo dia. O máximo de tempo que você puder. E aqui eu quero falar algo. Jesus, ele tinha uma vida de oração, de devoção a Deus, né? Ao Espírito Santo constante, uma sensibilidade, né, com o Espírito Santo. Deus falava com ele tinha algo muito, muito íntimo com Deus, né? E o devocional, quando nós tiramos um tempo, essa devoção a Deus, de estar com Deus, de buscar na palavra de Deus, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus, Sim, ao Espírito Santo, né? Então, gente, todo dia, o máximo de vezes que eu puder, e eu creio que Jesus, imagina o cálice que Jesus teve que carregar, a cruz que Jesus carregou, o sofrimento que ele levou por nós, era algo muito, muito pesado, né? Sim. Algo muito difícil, né? E eu creio que essa devoção que Jesus tinha, essa vida de oração que Jesus tinha, né? Algo que fez Jesus se manter firme até o final, que carregou né? Ele, que carregou ele. Então, gente, e o que a palavra de Deus diz? Que nós vamos ter luta, que nós vamos ter Sim. tribulação, que nós vamos ter dificuldade. Vocês vão passar aflição, a palavra de Deus, Paulo fala, né? De lutas, de provações. Então, eu preciso estar sempre, todo dia me alimentando na palavra de Deus, porque é isso que vai
isso que vai me manter firme. É a palavra de Deus, é a vida de oração, é o devocional, é o tempo que eu tiver com Deus que vai me manter firme, né? Amém. Então, quando você deve fazer um devocional, né, bem, todo dia, Sim, né? o tempo todo, né? E tá orando, tá louvando em espírito, né? Como a Bíblia fala, o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente se conhecer, né? Se eu sei que de manhã, eu tenho muita preguiça, eu demoro pra acordar, Se eu você, não vou... se você é que nem eu que acorda, eu acordo no horário. Tipo, acordo, mas acordar mesmo é só lá pelas 10h30. Então, se tu é uma pessoa assim, tu sabe que de manhã, de repente, não é o melhor horário pra tu fazer tuas práticas devocionais, né? Fazer a meditação na palavra, enfim, né? Isso a gente vai falar depois melhor no como fazer o devocional, né? Mas é importante a gente se conhecer. Se o horário que eu tô mais desperto, se o horário que eu tô mais atento é de noite, de repente esse é o melhor horário. Mas se eu sou uma pessoa que eu preciso começar meu dia lendo a Bíblia, senão o meu dia não vai bem, esse é o meu caso. Eu prefiro fazer de manhã, é o horário que eu tô mais ligada. Então, a gente tem que se conhecer pra saber qual é o momento que a gente vai... Como o João disse, a gente deve orar, deve louvar, deve pensar nas coisas do alto o tempo todo. Nunca é demais. Mas eu tenho que saber o horário em que é melhor pra mim. Pra sentar, pra ir lá pro meu lugar secreto, como a gente falou antes. E aplicar essas práticas, né? É algo muito particular, né? Sim, é com um certeza. ponto particular. Na verdade, esse tema, né, devocional como um todo, a gente traz algumas coisas aqui, mas é você que vai se conhecer, É particular, né? até se tu ouviu isso e de repente teve alguma dúvida, fica à vontade pra nos chamar, pra pedir uma ajuda, de repente tu, mesmo ouvindo, não conseguiu entender de que forma tu deve prosseguir, a gente tá disposto a te ajudar, porque é uma coisa muito particular. Amém. Vamos pro quinto ponto, então? Como fazer o devocional? Então, como a gente falou, né, são coisas particulares, mas tem práticas, né, tem disciplinas que são essenciais. Aqui a gente vai deixar algo que a gente... que eu entendo que não pode faltar no devocional. Com certeza. E também dicas de como a gente faz o nosso devocional, né? Sim. Então a Rafa vai falar um pouco dessas coisas que nós não devemos de deixar de fazer no devocional. E depois nós falar dicas de como a gente faz nosso tem devocional. um livro bem interessante sobre isso, que é A Celebração da Disciplina. Acho que é esse o nome. Que fala sobre essas práticas que são essenciais, que são bíblicas, que Jesus fez e que a gente deve fazer. E é com base nisso que a gente tá trazendo esses tópicos aqui, então. Primeiramente, quando eu vou lá pro meu lugar secreto e eu vou começar o meu devocional, muitas vezes a minha cabeça tá cheia de coisas, tô cheia de preocupação, de repente eu acabei de chegar do trabalho, ou eu tô pensando em várias coisas que eu vou fazer durante o meu dia. Então, como é que eu tiro a minha mente das coisas aqui da terra e coloco nas coisas do alto? Adorando. Seja só ouvindo louvor, seja cantando, eu não sei cantar, mas eu canto igual. Seja... cantando, louvando, escutando louvor, né? Tem eu posso adotar essas práticas, né? Escutando uma música, falando palavras de adoração, elogiando a Deus, né? Então, isso é a forma que eu me sinto melhor, né? Isso, porque o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente desliga a nossa mente do que é terreno e coloca nas coisas de Deus, porque eu não posso ter as minhas práticas, né, de oração, de leitura da palavra, se eu tô com a minha cabeça nas coisas daqui. Sim. Próximo ponto, tu pode falando aqui bem... Gente, eu vou só ali abrir a porta, gente, rapidinho. Eu não vou cortar isso aqui. Por isso que eu dei uma travada antes, eu não vou cortar isso aqui, é que meus pais chegaram e eu vou ali abrir... Vida real. Que é... Então eu vou continuando enquanto o João vai lá. Tá. Qual é uma prática que eu e o João temos, gente, que pra nós é muito importante, né? Mas isso também vai de cada um. A gente tem um aplicativo da Bíblia, né? Que acho que é o mais conhecido, é aquele YouVersion, que ele tem planos de leitura da palavra, né? Então ele tem planos de leitura de livros da Bíblia, ele tem planos de leitura específicos sobre situações da nossa vida, sobre situações que a gente quer vencer, sobre objetivos da nossa vida. Então
Essa é uma forma que eu e o João usamos, que a gente sabe, outros amigos nossos também usam, de incluir no devocional. Não é uma coisa que a gente acha que seja essencial, mas é uma coisa que dica, ajuda né? bastante, é uma dica, porque Voltei, gente. quando a gente tá precisando vencer uma situação, quando a gente precisa se aprofundar mais em alguma área, ele ajuda muito, tem sobre todos os tipos de tema. Então, fazer aquele plano de leitura, ele é diário, tem uma porçãozinha ali, um textinho e alguns versículos para ler a cada dia. É bem interessante incluir isso no nosso devocional. Então, como a gente falou, isso não é essencial, mas voltando ao que é essencial, é a Bíblia, né? Voltei, gente, aqui a gente não vai cortar nada, vai ficar a vida como ela é, né? Então, é essencial a palavra de Deus, né? A leitura da Bíblia é essencial. A gente falou do alimento, né? Que é a palavra, né? Então, gente, a gente tem que ter no nosso devocional a leitura da palavra de Deus, né? É algo... A palavra é o nosso alimento, é aquilo que nos dá o entendimento, né? A palavra é luz, né? É lâmpada para os meus passos, os caminhos, né? Lâmpada que ilumina meus caminhos. Acho que é isso. E então é essencial que eu faça a leitura da palavra de Deus, mas não só a leitura assim correndo, né? Quero ler rápido. A Bíblia ela nunca pode ser lida com pressa, né? Porque o que acontece? Quando eu leio com pressa, ela tem princípios, né? E ela tem aplicações para nossa vida. Mas quando eu leio, digamos assim, eu já tenho a meta que eu quero bater, que é ler 3 capítulos da Bíblia. Quando eu leio só por ler, eu acabo não absorvendo aquilo que Deus quer falar comigo naquele momento. Aqui a gente entra em outro ponto também, a gente quer meditar na palavra. Na palavra, é muito importante, é essencial. Eu vou fazer aqui uma... é um encontro de um casal, né? Quando você sai com a sua namorada, você fica... Nós temos que namorar a Bíblia, né? Admirar, ler, reler. Tira esse tempo e às vezes aqui tem uma diferença entre fazer com pressa do que fazer com um tempo... eu faço com menos tempo. Mesmo com menos tempo eu não devo fazer com pressa. Claro. Devo fazer com a dedicação, com a devoção, né? Devocional com a devoção, com admiração, né? Então, tira esse tempo. É essencial que nesse devocional você leia a palavra de Deus, né? Leia, se for, às vezes, gente, um versículo, né? Mas medite naquele versículo, né? É mais proveitoso, às vezes, tu ler um versículo com meditação, com a tua atenção, do que tu lê, 4 capítulos correndo. Porque tira esse tempo, é uma devoção para estar com Deus, né? Para estar na presença dele, né? Então, gente, isso é essencial, né? E assim, talvez você fique, mas não vai ficar repetitivo todo dia. Deus sempre tem algo novo, né? Com certeza. Deus sempre tem algo novo para falar com a gente, né? E você vai experimentar isso, eu tenho certeza, vai ser surpreendente na tua vida essa prática devocional, né? Último ponto, hein? É a oração, então. E essa ordem que a gente colocou aqui foi bem proposital, então, primeiro, antes de eu orar, eu leio a Bíblia. Por quê? Porque é muito interessante a gente orar a palavra. Digamos que eu li, um versículo sobre Jesus dizendo que eu tenho que ter o coração nas coisas do alto. Aí, quando eu for orar, eu oro, Senhor, me ensina a ter o coração no céu, nas coisas que são tuas. Tira o meu coração nas coisas que são terrenas, que são passageiras. Porque quando a gente lê a palavra, a Bíblia, a gente está lendo a vontade do Senhor para nossa vida, né? Amém. Orar a palavra é algo muito importante, né? E apresente diante de Deus, né? As tuas necessidades. Converse com Deus. Lembre-se, é o tempo, né, que você está tirando com Deus. Tempo de agradecer, Ele quer te tempo ouvir, de interceder, né? Tem um texto muito lindo aí em Hebreus, se eu não me engano, que diz assim, entrem no Santo dos Santos, né? Pelo novo e vivo caminho. Um coração sincero, né? Então, entre com sinceridade diante de Deus. Sim. Fala do seu jeitinho, converse com Deus, fale lá, hoje eu tô triste, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, hoje eu tô grato por isso, aquilo. Sim, essa oração que Deus valoriza, não é aquela oração dos fariseus, né, cheio de palavras, né, às vezes que nem vem do nosso coração, mas sim a oração sincera, né, porque às vezes eu penso, será que Deus tá entendendo a minha oração? Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz, né, que ele intercede por nós, ele leva nossas súplicas pro Senhor, né. Então, gente, ore,
né? Ore. Daria pra fazer um podcast só sobre oração. Sobre Né? oração, com certeza. Porque oração é essencial. Quem quer, deixa um Quem comentário quer, aqui. Não, mas quem quer. A gente já vai pedir like, essas coisas. Gente, a gente tá aprendendo a ser youtuber, né? Ai, meu Deus. Mas assim, ore, é muito importante. A vida de oração é... E, gente, eu tenho certeza que se você colocar em prática o devocional, né? Esses pontos aqui que a gente falou, Deus vai fazer algo surpreendente na tua vida, né? Talvez um pecado que você não consiga abandonar, algo, né, que vem te escravizando há muito tempo. Talvez um pecado, né, bem, que você não saiba que tem, né? Que não saiba que tem, o Senhor revela, né? Na hora da oração, na hora de ler a palavra. E a gente tá falando aqui com base na nossa experiência, né? Tudo que a gente colocou aqui foram coisas que nós vivemos. E a gente sabe a diferença que tem quando a gente aplica isso com foco, com o objetivo de estar mais perto do Senhor. Não, e, gente, faça isso, né? E depois eu quero que vocês contem pra nós a experiência, Amém. né? Porque eu tenho certeza que Verdade, grandes frutos vão nascer na tua vida, né? Deus vai honrar esse tempo. Deus vai fazer você crescer. Deus vai revelar coisas a você. E a gente tem que alimentar, né? A nossa vida espiritual. O nosso relacionamento com Deus só tem que crescer. Amém. Nunca andar pra trás, diminuir, mas sempre crescer, né? Com Deus, né? Então, acredito que era isso, né, amor? Isso aí. Gente, agora vamos pra parte, né? YouTubers. Curta o vídeo, tá? Curta o vídeo, isso é importante. Compartilhe. Mande pra amigo, pra família, no grupo da família, pra quem você quiser mandar. A palavra fala, né? Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Mande pros seus inimigos também. Mande pra quem você quiser mandar. Daí ele vai ouvir isso aqui no final, vai pensar, por isso que ele me mandou. Agora mas ele vai pensar, eu sou amigo ou sou inimigo. Mas, gente, compartilhe, curta. Bem, obrigado, né? Obrigado por estar aqui comigo. Ela já ia vir ficar comigo aqui, gente. Daí eu falei, é mentira! E, na verdade, eu nem queria muito que ela gravasse podcast. Eu queria ficar com ela, não tô brincando. Foi uma benção aí, bem, que Deus continue te usando, tá? Amém, E, gente, curta o vídeo. Compartilhe. Vídeo não, né? Podcast é só áudio, né? Ó, tô que nem. Mas curte aí o podcast, compartilhe. E a gente faz com muito carinho, né, bem? Então, espero que possa ter abençoado a tua vida. Dá tchau aí bem pro pessoal. Amém. Tchau, gente. Foi muito bom estar aqui, poder falar um pouquinho com vocês. E contem com a gente, se vocês precisarem de alguma ajuda, conversar um pouquinho sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto também. A gente tá aqui à disposição. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima noite, dia, tarde. Não sei que hora que você está escutando isso, mas que Deus abençoe vocês. Amém.